Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Ering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Ering, tá bom? Camisa de qualidade, tá bom? Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Asaf, eu queria começar logo de cara Sim. falando sobre o assunto da semana que te deixou bastante irritado, que foi a questão, né, de Bruno Henrique e Arrascaeta estarem sendo tratados como por uma parte da imprensa, como os caras que têm a maior quantidade de títulos da história do Flamengo. E aí você escreveu um texto, não sei se foi junto com o Mauro César, inclusive o Mauro César que trouxe à tona esse texto, mas enfim, imagino que você tenha feito... Celso Celti em São Paulo, Eduardo Tironi, curiosamente todo mundo em São Paulo. Mas mesmo Mauro, que é do Rio e tal. Mas conta pra gente, assim, de verdade, Bruno Henrique e Arrascaeta tem... Bom, segundo a contagem, né, que deram até uma camisa 14, né, de títulos para eles. Eles têm 14 títulos, eles estão em que lugar nesse ranking da história do Flamengo em termos de títulos, enfim, históricos? Não, muito pelo contrário, eu acrescentaria mais 4 títulos a eles, né? Que é uma taça Rio de Janeiro e 2 taças Guanabara e a Supercopa que eles ganharam agora. Então, eu não estou diminuindo a quantidade de título deles. Eu estou aumentando. Lógico. E eu tenho certeza que eles vão passar o Zico e o Júnior. Eu tenho certeza disso. Porque se eles jogarem mais 2 ou 3 anos, o que não é difícil para eles, embora eles já não sejam meninos, mas em comparação comigo são adolescentes. Mas, embora já não sejam meninos, para o futebol, eles com certeza vão passar o Zico e o Júnior. Que a gente tenha muita esperança de que isso aconteça, porque são mais títulos que o Flamengo vai ganhar. Mas deixa eu ver se eu consigo resumir isso rapidamente. No mundo inteiro, eu vou me estabelecer apenas no Brasil. O Fluminense e o Palmeiras estão há 20 anos tentando transformar as Copas Rio de 51 e 52 em título mundial, porque foram disputadas contra grandes times do Brasil e do mundo, de países importantes do mundo. O Atlético Mineiro acaba de conseguir da CBF o reconhecimento do título de 37 brasileiro. O São Cristóvão acaba de receber da Federação do Rio oficialmente o título de 37 carioca, paralelo ao que já existe do Fluminense. Né? Ou seja, eles estão buscando os títulos que para a história considerou perdida. E eles estão conseguindo receber. E o Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo está descartando uma porção de títulos que o Flamengo ganhou. Rafael, a Taça Guanabara, vou dar só um exemplo. A Taça Guanabara de 1970, a Taça Guanabara era um título disputado, era um campeonato disputado à parte do estadual. À parte. A Taça Guanabara de 1970, vou ficar nessa porque foi a primeira que o Flamengo ganhou. Sim. Foi disputada com 106 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo disputou 14 partidas. Jogou contra Botafogo, Vasco, Fluminense, contra América e Bangu competitivos, não o América e Bangu de hoje, mas América e Bangu competitivos, mais de 2 Times vezes. Grandes. Time gigante. O Flamengo jogou 14 partidas, disputou a final contra o Fluminense, dependendo do empate, empatou no Maracanã. Com detalhe, esse jogo foi realizado num domingo, quando houve a primeira transmissão de jogo de Copa do Mundo para o Brasil. A Copa de 66 ainda foi no rádio. A Copa de 70 foi a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil, em preto e branco, mas foi. E esse jogo foi disputado no mesmo horário de Rússia, de União Soviética e México, que abriam a Copa. Ou seja, isso não vale. Isso não é título. É o quê? Pergunto a você. Vou dar um exemplo mais recente. 2008. O Flamengo venceu o Botafogo na final da Taça Guanabara com um gol fantástico do Diego Tardelli. A famosa partida do Chororô. Isso rendeu e rende até hoje muito assunto. Não vale? O Flamengo está jogando isso no lixo. O próprio Flamengo joga isso no lixo. Eu antes achava
que era um trabalho de um rubro-negro que odeia Flamengo, e existem muitos, isso faz tempo, desde que o Flamengo existe, tem gente que odeia o Flamengo. Quantos mais eles odeiam, mais a gente ganha. É isso mesmo. Eu achei que era um trabalho de alguém que odiava o Flamengo para diminuir a quantidade de títulos do Flamengo. Não, o próprio Flamengo diminui seus próprios títulos. Isso é um negócio inacreditável. E agora, o pior de tudo é que está demorando muito a reconhecer o erro. Já está na hora do patrimônio histórico do clube aparecer e dizer assim, olha, nós cometemos um equívoco, pedimos desculpa a todos, mas não é assim, é assado. Entendi. Quantos... Porque, assim, hoje em dia, Saf, alguns desses títulos, né, que o Flamengo ganhou na sua história, hoje eles têm um pouco menos importância. Como, por exemplo, sim, claro, a Taça Rio, né? A Taça Rio hoje, inclusive, é tipo um prêmio de consolação para quem não se classifica para as finais. Exatamente. Inclusive, o Botafogo é bicampeão, né? Assim, então... Rafael, deixa eu tocar para você. Uhum. Eu, quando era professor da faixa de jornalismo, eu dizia sempre para os meus alunos o seguinte: todas as vezes que você vai visitar a história, você tem que se colocar naquele lugar, naquele momento. Você vê um filme de 1965, você olha e fala assim, ué, por que o cara não pegou no telefone celular? Não existia telefone celular. Tá? Estou falando aqui da Copa de 70. Foi a primeira transmitida ao vivo. A gente acompanhava a Copa do Mundo pelo rádio. Eu acompanhei a Copa do Mundo pelo rádio. Tá? Então você tem que se situar naquela época. E o que você disse é tudo. Né? A história conta momentos distintos. Então, a Taça Guanabara ela tinha uma importância, e a Taça Rio de Janeiro tinha uma importância gigantesca em 1970, hoje tem menos, mas continua sendo título. O jogador entra em campo, o time joga, ganha, comemora. Por que não vale? O Curitiba, esqueci de comentar isso, agora, há pouco tempo, tentou transformar o Torneio do Povo de 73, que ele ganhou, o Flamengo ganhou em 72, e é título, tentou transformar em Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não reconheceu. Vai acabar reconhecendo. Foi um torneio disputado por 5 equipes. Depois aumentaram para 6. Era Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre, Corinthians, depois colocaram o Curitiba e o Bahia. Sim. Só clubes gigantes. Então, a história acaba contando a coisa dessa forma. A gente tem que se situar numa outra... Mas são títulos válidos. Pode ser que daqui a 50 anos alguém diga assim, pô, Supercopa do Brasil, isso vale? Ah, não. Não, claro que vale. Claro que vale, é evidente. Sim. A Rio-São Paulo, por exemplo, né, que não se disputa mais. Não é porque não se disputa mais que não vale, né? O Flamengo ganhou um título Rio-São Paulo em 61. É a mesma história do Campeonato Carioca. Outro dia eu vi uma discussão e os caras falando que os gols de Assis acabaram com vocês, que vocês até hoje têm mágoa disso. Tá? Então, esses títulos foram ganhos de Campeonato Carioca. Aí o Campeonato Carioca não vale. Que o Fluminense ganhou com o Assis, vale. Que o Flamengo ganhou com o Petkovic contra o Vasco, não vale. Sabe? Nessa sua análise, né, histórica, quem que são os maiores? Porque, por exemplo, o texto que o Mauro publicou aqui, eu não consegui abrir porque é para assinante, né? Mas dentro da história, qual seria esse ranking assim, do primeiro até chegar no Bruno Henrique e o Arrascaeta com quantos títulos? Não, eu fiz uma coisa de uma maneira genérica. Eu peguei o Zico e o Júnior, que estão, com certeza, se você armar um time de 11 do Flamengo, de todos os tempos, os Zico e o Júnior vão estar no time, não tem jeito. O time começa com 9. Tá? Sem dúvida. Não dá nem para fazer um time de 11 do Flamengo, de todos os tempos. É impossível, porque tem jogadores que você não vai poder deixar de fora. Então, quando você notar, você já botou 11. Agora vem o resto. Né? Então, o Zico Júnior já começa com 9. Aí você vai colocar Domingos da Guia, você vai colocar Leônidas da Silva, vai colocar Zizinho. Dida. O Dida, o Gabriel, que agora, na minha visão, também já entra nesse rol. Tá?
pelo número de gols que fez, pelo número de títulos que conquistou, pela importância que ele teve junto à torcida, tá? É um ídolo da nação, tá bom? Eu acho que eu já botei 11 aí. Tá faltando goleiro, tá faltando zagueiro. Entendeu? É complicado, cara. Então, eu me baseei em Zico e Júnior, que talvez ainda sejam os maiores da história. O Zico, com certeza, é. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, tá? Um tem 22, outro tem 21. E eles têm 18, o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Eles estão chegando lá, eles com certeza vão passar. Eu não estou querendo diminuir ninguém. Muito pelo contrário. Estou querendo mais que eles ganhem, que eles passem o Zico e o Júnior. Para mim vai ser ótimo. O Zico, então, tem 21 e o Júnior tem... O Júnior tem 21. Ah, o Zico tem 22 e o Júnior tem 21. Tá. Nessa conta dos títulos, em que o Zico e o Júnior teriam 13, se eu não me engano, a conta é essa, né? Que eles falam. 13 que eles falam. Nessa conta, o que não está entrando? Tem, por exemplo, o Torneio do Povo, 72. Foi um título muito comemorado na época. Foi um título importante, um título de início de temporada. O Flamengo jogava contra grandes clubes, às vezes teve campeonato que teve turno e retorno. Eram jogos com 100 mil pessoas no Maracanã, jogos importantes, com 50 mil pessoas no Pacaembu, com o Beira-Rio lotado, com o Mineirão lotado. Era difícil de ganhar, você jogava contra grandes times. O Atlético Mineiro tinha Reinaldo, o Internacional tinha Falcão, grandes times. Então esses títulos não valem mais por quê? Qual é o motivo de deixar isso de fora? É aquela história que a gente está debatendo aqui, que já está ficando longa, inclusive. Tá? A gente tem que respeitar a história. Eles foram conquistados no momento em que isso tinha um valor extraordinário. Pode ser que os títulos de hoje, daqui a 50 anos, não valham tanto. Sim. Eles fazem parte de um conjunto. Mas dentro da tua visão, por que você acha que isso está acontecendo? É uma questão de marketing, é uma questão de desinformação, é uma questão... Eu acho que, primeiro, num primeiro momento, eu achei que quem tinha publicado essa matéria era alguém que odiava o Flamengo. Por outro lado, não quis nem muito acreditar nisso, porque eu acho que o jornalismo não vive disso, mas às vezes vive. Mas eu não queria nem muito acreditar nisso. Mas hoje eu acho que a desinformação vem de dentro do próprio Flamengo. Não é possível que o patrimônio histórico do Flamengo não se pronuncie nesse caso. Que o patrimônio histórico do Flamengo diga assim: opa, desculpe, nós erramos. É mais do que a gente disse. É mais importante do que foi dito. E aí colocaram lá o José Boto, que chegou ontem de Portugal, que não tem muita noção do que seja Flamengo, né? É um profissional, foi contratado para cumprir uma missão, e ele levou os dois atletas lá, que talvez também não conheçam o Flamengo o suficiente, embora já estejam integrados há muito tempo ao clube, e acabaram dizendo que aquilo ali era a verdade absoluta, o que não é. Aliás, eu não sei quanto tempo essa polêmica vai durar, acho que já está durando muito, porque acho que já está mais do que na hora, repito, do clube tomar uma providência. O patrimônio histórico do clube chegar e dizer: nós cometemos um erro, vamos corrigi-lo. Quantos erros a gente comete na vida que a gente corrige depois? E a gente reconhece. Entendeu? Sabe? Muitos. Mas será que isso vai acontecer? Será que eles vão revisar isso? Vão realmente... Olha, isso aí vira a história do Campeonato Brasileiro de 87. Tá? O Sport é campeão. O Tribunal, o Superior Tribunal Federal considerou, o Supremo Tribunal Federal considerou o Sport campeão brasileiro de 87. Ok, o Sport fica com o título dele, eu fico com o meu, porque eu fui campeão brasileiro em 87. Tá? Eu fui. Então, eu fico com o Campeonato Brasileiro de 87 e o Sport fica com o dele. Então, eu fico com os títulos que o Flamengo ganhou e o Flamengo fica com os títulos que ele acha que não ganhou. O que é um erro do clube. Sim. Erro fantástico, extraordinário, histórico. Sem dúvida, sem dúvida. Os caras entraram no clube agora. Né? O objetivo dos caras, evidentemente, é tornar o Flamengo maior do que ele é. Se é que isso é possível. O objetivo deles é esse. Foi o que eles prometeram. Os caras chegam diminuindo o número de títulos do clube?
Ou então vem aquela posição blasé, típica de Flamengo, que irrita muito, é do sujeito dizer assim: Taça Guanabara para nós não vale, pode valer para o Vasco, para o Botafogo, para o Fluminense, para nós não tem importância. Isso é uma bobagem, isso é uma estupidez. Claro que vale. Todos os grandes clubes ganharam títulos fantásticos. Sim. Não pode esquecê-los. Você não pode esquecê-los. Eu me lembro da final da Taça Guanabara. Eu e Roger Garcia, jornalista, nós fizemos um livro há 15 anos atrás, chamado Os Maiores Jogos da História do Maracanã. Como a gente tinha, era um trabalho jornalístico, não era um trabalho rubro-negro, era um trabalho jornalístico, a gente tinha que dividir as conquistas entre os 4 grandes maiores do Rio, tá? Os 4 grandes do Rio. Então a gente tinha que fazer uma divisão. E a gente acabou deixando uma partida absolutamente histórica do Maracanã, que foi Botafogo 3, América 2, decisão da Taça Guanabara de 67. O jogo que revelou definitivamente para a história Paulo César Caju e Eduzinho, irmão do Zico. Foi um jogo espetacular. Sim. Eu fui esse jogo, eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu compareci a esse jogo. Foi um jogo espetacular, decisão de Taça Guanabara. Quantas pessoas que reclamaram depois que o livro ficou pronto que esse jogo não estava no livro? Decisão de Taça Guanabara. O Botafogo ganhou. Ganhou merecido. Esse título é do Botafogo. Não tem nenhuma dúvida. O Botafogo vai tirar esse título da sua história? Claro que não. Eu podia dar 70 exemplos aqui de outros clubes. Tá? Toda final de campeonato, principalmente de times grandes, toda final tem uma história. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara em 84 com uma vitória de 1-0 sobre o Fluminense, no Maracanã com mais de 100 mil pessoas, com um gol de Adílio de cabeça. Olha aí, o Adílio é mais um. Ó. Não pode ficar de fora do time dos 11. Num jogo que teve muita polêmica, porque alguns jogadores do Fluminense, 2 dias antes, foram a Brasília defender a candidatura do Paulo Maluf. E o Flamengo defendeu a candidatura do Tancredo. Eles iam concorrer à presidência da República no colégio eleitoral. E aí disseram que o Fluminense tinha malufado, uma história da época, de 40 anos atrás. Esse jogo teve muita polêmica, o Flamengo ganhou, comemorou a beça por causa disso. Era um momento em que se vivia no Brasil um apelo gigantesco à democracia, uma época em que estertores da ditadura militar, enfim, isso é uma longa discussão, não vamos entrar nesse mérito aqui agora, cada um tem a sua visão, mas é fato que o Flamengo acabou escolhendo o candidato que acabou sendo eleito. Sim. Esses jogos marcantes, jogos importantes, né? As finais, até hoje mesmo. É porque hoje já não tem mais uma final da Taça Guanabara, mas até onde tinha a final, existia a final da Taça Guanabara. Esse ano é capaz de ter um jogo extra. Né, cara? Toda hora muda o. Porque tem muita gente na mesma posição da tabela. E o campeonato, o primeiro turno, a parte de classificação está acabando. É verdade. Mudou. Bom, de toda forma, até hoje, a Taça Guanabara é levantada, comemorada, tem volta olímpica, tem. É verdade. Não tem para que diminuir, né, os títulos. Inclusive, se você coloca todo mundo, com todas as taças que foram levantadas. Aliás, isso é uma dúvida que eu tenho, Assaf, assim. Existe na sua visão, na sua análise, porque tudo é uma questão de análise também, né? Mas dentro da sua análise, troféu e título é a mesma coisa? Ou não? Depende da importância, depende do momento, depende do adversário. Eu digo o seguinte, o maior jogo da história do Flamengo, para mim, o jogo que mudou a história, digamos, contemporânea do Flamengo, o Flamengo é contemporâneo, não é? Sob o ponto de vista histórico, o Flamengo é contemporâneo, de uma forma geral. O Flamengo foi fundado em 1895, então faz parte da história contemporânea. Mas acho que quando você vence um adversário de grande porte, o maior jogo da história do Flamengo, para mim, o jogo que mudou a história, foi a decisão do Campeonato Estadual de 78, o gol do Rondinelli no fim do jogo. A partir dali, o Flamengo embalou,
ganhou um punhado de títulos formidáveis, incluindo a Libertadores e o Campeonato Mundial. Contra o Liverpool, que era o maior time da Europa na época. Eu posso falar 1 hora sobre isso aqui, porque eu conheço bem futebol inglês. Então, e da Europa. Então, esse jogo foi contra o Vasco. Se o Flamengo tivesse vencido o Olaria, talvez esse jogo não tivesse muita importância. Mas o Flamengo venceu um grande time da época do Vasco. Um grande time. Timaço. Um time que brigava pelo bicampeonato. Sim. E o campeonato estadual nessa época era importante pra caramba. Sim. Tá? E o próprio Zico, agora, há pouco tempo, dentro dessa polêmica, defendeu os títulos do torneio Ramon de Carranza, que o Flamengo ganhou na Espanha em 79 e 80. Por quê? Sim. Porque eram 2 partidas, mas eram disputadas contra adversários complicados, grandes adversários. Tá? E, curiosamente, nesses torneios de verão da Espanha, o juiz estava sempre a favor do time espanhol. Ainda tem essa, né? O Flamengo venceu o Real Madrid na decisão do Palma de Mallorca, né? Em 78. Sim. O Flamengo venceu o Real Madrid na decisão do Palma de Mallorca. O árbitro expulsou 3 jogadores do Flamengo. E o Flamengo conseguiu vencer o Real Madrid por 2-1. Pô, a Portuguesa Carioca, cara, cada coisa que eu falo eu me lembro de outra. A Portuguesa Carioca, que está aí disputando o Campeonato Estadual, acabou, no ano passado, estava tentando trazer o Real Madrid ou transformar o jogo em que ele venceu o Real Madrid na Europa num episódio épico. Eles entraram em contato com o Real Madrid, eu não sei que fim isso levou, mas essa partida acabou sendo importante para caramba. Ou seja, está todo mundo tentando resgatar aquilo que foi importante. O Flamengo está descartando. É sensacional. Eu não colocaria o torneio Ramon de Carranza entre os títulos mais importantes do Flamengo. Eu acho que eles foram importantes dentro desse contexto. O Flamengo foi para a Europa, venceu. Teve um torneio que o Flamengo ganhou na Itália, que em 1981, o Flamengo jogou uma partida do Campeonato Carioca no domingo, foi para a Itália, venceu, se não me engano, o Napoli, que era o grande time italiano da época, com o Rudi Krol, zagueiro holandês, né? E venceu o Avelino na partida anterior, venceu os 2 por 5-0. Quinta-feira estava de volta no Rio para jogar Campeonato Estadual novamente. Não tinha negócio de poupar time, não tinha nada disso. Pô, esse título é espetacular. Eu não vou colocar esse título entre os mais importantes da história, tá? Mas é título. O Flamengo ganhou. Isso é uma longa discussão, sim. Cara. Eu acho que é uma longa discussão e eu acho que o Flamengo não pode deixar de reconhecer os títulos, as glórias que conquistou. Não, eu também acho que não. Eu também acho que não. E assim, só engrandece ainda mais, não só a história do Flamengo, mas a história dos jogadores, ué. Quer dizer, hoje estão contabilizando 14 títulos para Arrascaeta e Bruno Henrique. Se botarem os 4, são 18, ou seja, daqui a pouco eles já passam os 20 títulos. Então é muito. Rafael, eu vou além disso. Eu tenho uma visão muito ampla. Eu acho que ao reconhecer a Taça Guanabara e a Taça Rio como títulos, e o Torneio do Povo, e outros que estão nessa relação, do Zico e do Júnior, eu acho que os outros clubes, entendeu? Eles também vão. Os outros clubes, eles também vão acabar sendo, de alguma forma, beneficiados. Eu vou te dar um exemplo. O Odir Cunha, um colega nosso, jornalista, santista fanático, há 15 anos atrás, foi à CBF, apresentou um dossiê muito bem feito, porque eu já li, e é um cara que conhece a história, e conseguiu transformar todas as 5... o Santos foi campeão da Taça Brasil. 61, 62, 63, 64, 65. Conseguiu transformar esses campeonatos em campeonato brasileiro. Eles são reconhecidos hoje pela CBF como campeonatos brasileiros. O Botafogo foi beneficiado nesse sentido, porque a Taça Brasil de 68 passou a ser campeonato brasileiro do Botafogo. O Cruzeiro foi beneficiado, porque o Cruzeiro foi campeão da Taça Brasil de 66. O Palmeiras ganhou 60 e 67, passou a ter mais 2 títulos brasileiros. O Bahia foi campeão em 59, passou a ter mais um título brasileiro. Os outros também são beneficiados. O grande barato do esporte é você ganhar. Não importa. Claro, entendeu? O grande barato do esporte é você ganhar. Não é você perder. Ninguém torce para time pequeno. Você torce para o Flamengo porque o Flamengo é um time vencedor. Sem dúvida, sem dúvida. E pela história acumulada, né? Você vai aqui, por exemplo, tô com a camisa aqui.
O título é importante, de uma forma geral, para engrandecer a história, mas até em termos de marketing, você cria uma camisa nova, você lança um patch de 80 reais, essa medinha. Então, assim, esse jogo de 78, inclusive, cara, você tem total razão. O Rogério tá mandando aqui no nosso chat e diz o seguinte: com todo respeito, todo respeito ao mestre Assaf, a decisão de 80 foi um jogo épico, inigualável. Porém, o título de 78 foi o início da Era de Ouro. Estive presente nos dois. Hoje, não entro nesse Nil Maracanã. Mas tem que entrar no Nil Maracanã para ver o Nil Flamengo, porra. Porra, senão você não vai ver. Essa discussão do Maracanã já é outro assunto, já é outra história. Mas essa história de 78, esse jogo, né, começa a transformar o Flamengo, que já era nacionalmente grande, claro, já era a maior torcida do Brasil, em um clube relevante de títulos nacionais, não é? Porque não tinha muito. Eu fico muito impressionado com o desconhecimento das pessoas de uma maneira geral. O sujeito que assiste futebol ou que acompanha futebol de uma maneira, digamos, amadora, eu usei essa palavra aqui agora, que se veste todo no domingo, vai lá, comemora, segunda-feira ele esqueceu, tudo bem, é um torcedor de futebol, mas o sujeito que acompanha o futebol e que acaba trabalhando no futebol e que acaba vivendo disso, ele tem que ter um conhecimento do assunto. Eu dizia isso para os meus alunos na faculdade. Tá? Eu acho que o cara tem que ter um conhecimento do assunto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de Flamengo. O Flamengo ganhou domingo do Botafogo por 3-1 no Mangueirão, em Belém. As pessoas não sabem que, e eu vou dizer para você aqui agora, em 1916, o Flamengo foi convidado para participar do tricentenário. Belém fez 300 anos em 1916. O Flamengo foi convidado para ser a grande estrela da festa. O Flamengo disputou 6 partidas em Belém. A última delas não acabou. Por que não acabou? Porque a chuva caiu exatamente na hora do jogo e inundou o gramado. A história não mudou. 1916 já existia Remo, Paysandu, Tunaluso. O Flamengo foi lá. Jogou com a seleção de Belém, com a seleção do Pará, venceu, jogou 6 partidas, se não me engano, lá, tá? Eu comentei com a minha namorada, 2 dias antes, eu falei, marcaram o jogo para a hora da chuva. E ela conhece Belém, porque o ex-marido dela é de lá, do Pará. Ela falou, é mesmo, né? Marcaram o jogo para a hora da chuva. Eu falei, marcaram o jogo na hora que a chuva vai cair. A chuva caiu na hora do jogo. As pessoas desconhecem a história, eu fico impressionado com isso. E não vi ninguém na televisão dizer assim, pô, isso já aconteceu. Quando? Em 1916. Alguém me fala assim, pô, 1916, era história, existiu, é verdade. O que a gente viu agora foi um repeteco do que aconteceu há mais de 100 anos atrás. E as pessoas não sabem disso. Tá? É verdade. E quando essa chuva caiu, eu logo pensei, eu falei, cara, o que deu na cabeça dessa... Não, na verdade a gente sabe o que deu na cabeça da CBF, né? Mas para marcar um jogo em Belém do Pará, justamente na época da chuva, que é o inverno lá, né? É o inverno, entre aspas, porque nunca... Eu morei no norte, eu morei no interior do Amazonas. Nunca eu vi frio no norte. O que acontece tem a época da chuva e a época da não chuva, mas é tudo quente. Só que os caras marcaram o jogo na época da chuva, na hora da chuva. A chuva, ela tem hora lá. Ela tem hora. Tem hora. Meu pai morou 2 anos em Belém do Pará. O meu bisavô era um general de exército que foi deslocado para lá naquela época. Meu pai morou 2 anos com ele lá. Meu pai sempre dizia, lá em Belém eles marcam antes e depois da chuva. Eles marcam os programas antes e depois da chuva. Será que ninguém sabe disso, Jesus? Sabe. Mas tem que agradar, né? Tem que agradar o pessoalzinho lá. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é uma workshop, né? Exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas